7h45, a gente volta a falar agora aqui na Band News FM a respeito do julgamento que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O julgamento que começou nessa semana no TSE foi interrompido e vai ser retomado na próxima terça-feira, às 7h da noite. O relator já leu o parecer dele, a defesa já fez os argumentos, a promotoria também, e a partir de terça-feira, às 7 da noite, esse julgamento vai ser retomado. Para explicar muito mais para a gente, aqui na Band News FM, para a gente entender tudo o que está acontecendo, a professora de Direito Eleitoral e coordenadora acadêmica da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Ana Paula Mendes, gentilmente nos atende e conversa com os nossos ouvintes. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Carla, bom dia, Fábio, tudo bom? Tudo certo. Professora, mais cedo a gente dava essa notícia a respeito da volta do julgamento, do retorno do julgamento na terça-feira, e eu disse o seguinte: talvez o ponto mais polêmico aí, e eu queria que a senhora explicasse isso para a gente, por que é polêmico e quais consequências isso pode ter, é a tal da inclusão da minuta do golpe no processo, nas provas do processo, depois de, teoricamente, o processo já fechado e entregue, né? Porque o que se diz é que não são aceitas provas depois do processo já finalizado e entregue à justiça. O que isso pode acarretar? Quais são as consequências? Isso passa a ser um argumento para a defesa recorrer lá na frente? Explica pra gente, por favor. Tá certo. Bom dia, Fábio. Acho que essa é a principal questão mesmo desse julgamento. E a primeira coisa que a gente tem que esclarecer, que eu tô vendo que está ainda um pouco nebuloso, é que esse documento já foi aceito. O relator, ao longo da instrução processual, a defesa pede, na verdade a defesa do PDT, né, o autor pede a inclusão dessa minuta e o relator aceita. E isso já foi submetido a plenário, e o plenário referendou esse documento. Então, hoje o documento ele já faz parte do processo, já está incluso ali no relatório que o relator bem leu na última sessão. O que a defesa do Bolsonaro está alegando é que isso é um fato novo, é um aumento, portanto, do objeto da ação, daquilo que ele já se defendeu, e isso violaria o contraditório. E até fala, né, que isso viola a jurisprudência que o tribunal estabeleceu ali na cassação da chapa Dilma Temer. A grande discussão, Fábio, é se isso é um fato novo, algo que amplia o que o tribunal está analisando, ou se é simplesmente um documento, uma prova, porque isso é aceito. Quando as partes só têm acesso a uma prova posteriormente, elas só vão indicar essa prova no momento a que elas tiveram acesso. Então, a gente tem ali o advogado do PDT na tribuna falando, olha, isso não é um fato, isso é uma prova. O Bolsonaro está sendo julgado pela reunião que ele fez com os embaixadores. Essa prova só vai me ajudar a dizer que aquilo foi grave, que aquilo de fato tem um condão ali de violar a legitimidade da eleição, a normalidade da eleição. E a defesa do Bolsonaro está falando, não, isso é que vocês estão aumentando o escopo do julgamento do meu cliente, isso viola o contraditório. Mas se isso já foi aceito pelo tribunal, se isso já foi referendado pela corte, por que então que a defesa está batendo tanto nisso? É tão somente para que isso continue sendo analisado, para que isso possa ser objeto de análise do Supremo, numa tentativa de talvez mudar a composição ali do TSE, mudar o entendimento lá no Supremo, e isso pode gerar uma nulidade, tá bom? Ótimo. Professora, e aí eu pergunto o seguinte, a senhora citou rapidamente aí a situação envolvendo a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Michel Temer, né, era a composição de uma chapa, e a defesa de Jair Bolsonaro pedia para que esse julgamento no TSE fosse parecido ou seguisse os mesmos moldes do julgamento de Dilma Temer. É correto comparar uma coisa a outra? Quais são as diferenças aí dessas duas situações? Bom, é bastante diferente, Carla, porque o que aconteceu? Ali, no momento do julgamento de Dilma Temer, a inicial, ela delimitava um fato e o processo ficou tramitando ali por anos, e durante essa tramitação, vários outros fatos foram descobertos. A gente teve ali delação da Odebrecht, inúmeros outros fatos
corrupção que foram descobertos e aí tentaram trazer isso para análise da Justiça Eleitoral. A meu ver, esse não é o caso do julgamento do Bolsonaro. O objeto da ação ele foi muito bem delimitado. É a reunião com os embaixadores, cuja prova foi a transmissão pela TV Brasil. E até por isso a gente está vendo mais de ser julgada tão rápido. Geralmente essas ações, que são as ações que geram a cassação e a inelegibilidade, elas de fato tramitam por anos. Mas o PDT ali, nessa sacada dele, ele já traz uma AIDE com provas muito bem estabelecidas, porque houve uma transmissão pela TV Brasil. É totalmente diferente da chapa Dilma e Temer, em que ao longo da tramitação, durante anos, novos fatos foram sendo descobertos. E aí o TSE, cujo advogado do Bolsonaro, era ministro à época, falou, não, olha, isso aqui a gente tem que excluir. Isso não tem nada a ver com o que foi delimitado na inicial. Até porque as ações eleitorais elas têm um prazo para ajuizamento, que é até a diplomação. Então, o que foi ali novos fatos descobertos após aquele prazo não podem ser investigados pela Justiça Eleitoral, vão ser investigados em outra seara. Já nesse caso do Bolsonaro, o fato está delimitado. A chamada minuta do golpe, ela vem como uma prova, tão somente como um documento, para mostrar que, de fato, aquilo ali tinha um objetivo eleitoral, que é outro argumento que a defesa do Bolsonaro nega. Ele fala, olha, não tinha objetivo eleitoral porque o público-alvo sequer eram eleitores, o público-alvo eram os embaixadores. Então, esse documento, ele vem mais como um objeto de prova, para sustentar a gravidade daquela conduta. Professora, e quais são as possibilidades desse julgamento? Né? Na terça-feira ele começa a acontecer, os votos provavelmente já começarão a ser dados na terça-feira. E aí quais são as possibilidades? Eventualmente, com uma condenação do presidente Jair Bolsonaro, ele passa a ficar inelegível já a partir do momento dessa condenação no TSE, ou a defesa pode recorrer? E onde recorre? No TSE, no STF? Vai depender da argumentação? Quais são as possibilidades? Tá ótimo, Fábio. No caso de uma AIGE, a condenação é a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Inelegibilidade a contar da eleição até a eleição que acontecerem nos outros anos após. Pela lei da ficha limpa, essa inelegibilidade ela vale a partir de uma decisão proferida por um órgão colegiado, o que o TSE é. Então, a partir do momento que houver essa condenação, o Bolsonaro está inelegível. Importante a gente falar também que o prazo dessa inelegibilidade, ele é fixado pela lei, ele é de 8 anos, não há discricionariedade dos julgadores. E eu vejo isso muito ser debatido na mídia. Será então que poderia ser uma inelegibilidade menor, um tempo menor? Não. A lei, ela traz de modo categórico inelegibilidade por 8 anos. Ainda é possível um recurso para o próprio TSE, que se chama embargos de declaração, mas ele é um recurso com escopo muito restrito, que é só para caso de omissão ou de obscuridade, e também um recurso para o STF, que a gente chama de recurso extraordinário, que só cabe quando há violação direta da Constituição Federal, porque quem dá a última palavra sobre a legislação eleitoral é o TSE. Então, a defesa pode levar ao STF caso se vislumbre um afronte à Constituição Federal. E é por isso, a meu ver, que eles estão batendo tanto na questão da violação ao contraditório e à ampla defesa, para já dar um caldo para isso ser levado ao Supremo. Professora, existe uma nova regra agora no STF, né? É um prazo de 90 dias para os pedidos de vista. Isso também se aplica ao TSE? Quer dizer, se algum ministro pedir, né, se algum dos magistrados pedir mais tempo para analisar todo esse caso, são 90 dias ou isso pode se estender por mais tempo? Ótimo, Carla. Não pode se estender. Isso, inclusive, era ali algo que favorecia ali os litigantes, esses pedidos de vistas, que não havia prazo para o processo ser pautado. Hoje, no TSE também já há um prazo para que esses processos venham a ser pautados e isso não dificulte ali o bom andamento, né, a efetividade da justiça. Então, há aí, muito se discute também um eventual pedido de vista do ministro Cássio, que poderia talvez ser acompanhado pelo ministro Raul, mas, de fato, isso não poderá se estender por muito tempo.
Muito bem, respostas esclarecedoras. Queria agradecer demais a professora Ana Paula Mendes, professora de Direito Eleitoral, coordenadora acadêmica da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Muito obrigado pela atenção e pelos esclarecimentos aos ouvintes da Band News FM. Professora, bom dia. Foi um prazer enorme, bom dia, estou à disposição de vocês. Obrigada por acordar cedo num sabadão assim, professora, para nos ajudar. Até a próxima. Pois é, até.